Olá para você, seja muito bem-vindo ao TBC Esporte dessa quinta-feira. Abraçando também todo o pessoal que acompanha a gente pela TV Alego, a turma que ouve a RBC AM 1270 e a RBC FM 90,1. Obrigada pela sua companhia. Nosso WhatsApp na tela para você, 992298580. Manda seu recadinho para gente e acompanhe também a TBC e o TBC Esporte pelas redes sociais. Na tela aqui atrás para você conferir, temos todas as plataformas digitais disponíveis para você curtir, compartilhar e não deixar de assistir a gente onde você estiver. Abraçando também meus amigos, meus meninos que estão aqui essa noite. Boa noite, José Calazans, bem-vindo. Boa noite, mais uma vez aqui no TBC Esportes e já iniciando, dizendo a torcida do Goiás que terminou agora no estado das Alterosas, na Venda Nova em Belo Horizonte, pelo Sub-20 Copa do Brasil, 0-0. O Goiás volta a jogar com o Atlético Mineiro no dia 19 aqui em Goiânia. O vencedor dessa partida enfrenta o Vasco da Gama ou Avaí. No jogo de ida, em Florianópolis, o Vasco venceu por 1-0. Tá certo, obrigada, Calazans. Agora, Evandro Gomes, boa noite. Boa noite, Thaís, Daniel, Calazans. Boa noite. Boa notícia traz, porque o empate não deixa de ser um grande resultado para o Goiás, que caminha aí para a semifinal dessa Copa do Brasil. Por outro lado, a vitória do Vila também hoje contra o Corinthians. Vila está muito bem nessa categoria de aspirantes do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Daniel Santana, bem-vindo. Boa noite, Thaís, Evandro, Calazans, amigos de casa. Se o Goiás e o Vila tiveram bons resultados nas suas categorias de base agora à tarde, Goiás pela Copa do Brasil, o Vila pelo Brasileiro de Aspirantes, o Atlético que não jogou, não teve jogo do seu time de sub-20, mas pelo menos anunciou mais um jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro, mais um volante, inclusive um volante que a torcida do Goiás conhece muito bem. E para abrir essa edição de hoje, vamos de Vila Nova? Olha, depois de cumprir suspensão, o volante Pablo está de volta à equipe titular colorada. E ele falou ali sobre o fim da invencibilidade de 10 jogos, que durou 10 jogos, e também sobre a expectativa para os 4 jogos que faltam para acabar essa fase de classificação. Olha só. Nunca é bom perder, mas às vezes a derrota ela serve para a gente estar pegando pontos negativos e melhorando ele. A gente teve a vitória lá, porém a gente está trabalhando em cima disso para a gente estar melhorando e não cometer erros que cometemos para estar fazendo uma boa partida aqui no próximo jogo. Então, a gente já está pensando nisso, claro, na classificação. De 12 pontos a gente quer somar o mais possível, não só os 4, como você falou, mas a gente está em busca de, se possível, somar todos, porque todo jogo a gente faz com o intuito de vencer. A gente vinha 10 jogos sem estar perdendo, então a gente está buscando esses pontos para estar passando para a próxima fase, e na próxima fase a gente está melhorando para tentar trazer o acesso. É isso mesmo, meninos. A matemática do Vila, só mais 4 pontinhos já classifica, mas o Vila pensando ali em fazer mais. Porque o Vila tem uma vantagem boa, né? Dentro da competição, o Pablo é um que pode bater o peito e falar, perde um jogo apenas. Sim. Foi para o Ferroviário do Ceará, porque ele não jogou contra o Santa Cruz. Eu acho que com 2 derrotas, o time do Vila continua o mesmo, talvez um risco maior agora, porque tem mais desfalques, justamente num setor que foi o mais importante do time nesse Campeonato Brasileiro até aqui, que é o sistema defensivo. Não terá contra o Botafogo da Paraíba o Fabrício, o Rafael Donato e o Adalberto, é um peso muito grande, mas eu acredito que ainda assim o Vila tem todas as condições de conquistar essa vitória e já praticamente garantir a sua classificação, porque depois ainda falta o Imperatriz. O Vila que em 14 jogos sofreu apenas 8 gols, não terá pela primeira vez a dupla de zaga titular junto numa partida, né? Como fazer, né, ali para evitar que surjam problemas nessa defesa, que é uma das melhores das 3 divisões aí dos campeonatos que nós temos? Muito treinamento, né, Thaís? Porque é complicado quando você perde de uma vez só a sua dupla titular de zaga, principalmente uma zaga que vem fazendo um belo campeonato brasileiro da Série C, e também o goleiro. Porque são peças ali que se complementam, né? O goleiro, ele costuma ajudar bastante no posicionamento dos zagueiros. Então, quando vem um zagueiro
que não é titular, que está na reserva, o goleiro costuma ajudar no posicionamento em campo, então o Vila vai, de uma vez só, vai perder esses 3 jogadores. O goleiro deve demorar um pouco mais para voltar, fez uma cirurgia em torno de 4 semanas, um mês para ele... Só na outra fase, né? Só na outra fase, um mês para retornar. Então esse o Vila, nesse momento, não vai poder contar. Agora tem o Darley, que a gente até comentava hoje na redação, que vem entrando bem quando precisaram dele e que ontem, hoje inclusive, não jogou pelos aspirantes do Vila Nova, creio eu, que já sendo preparado para esse jogo de segunda-feira. Calazans, qual a importância você vê aí do Pablo, esse volante que está voltando depois de cumprir suspensão para essa equipe? Eu acho que conserta e dá um equilíbrio na equipe do Vila Nova. Aliás, equilíbrio é o que está acontecendo na equipe do Vila. Nós já abrimos o programa dizendo da vantagem que o Vila Nova tem em precisando de 4 pontos. Tem 12 em disputa e todos estão com discurso não de humildade, mas dentro da realidade, porque assim como o Vila Nova está procurando um lugar ao sol para seguir na Série C, ele sabe que os outros também têm um objetivo ou de não cair, ou de fazer um nome e manter a tradição dessa disputa. Então, com a chegada do Pablo, mostrando muita tranquilidade, dá um certo equilíbrio ao meio-campo da equipe do Vila Nova, eu acredito que ele estará tranquilo, o Vila Nova, a sua torcida, para o jogo da próxima segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba em casa. Jogo que tem que ser encarado com respeito, porque todos que disputam este campeonato e todas as competições oficiais têm aí uma certa responsabilidade para o seu público torcedor. Na zaga a gente tem entrada ali do Darley, você comentou, ele que é capitão, joga na equipe dos aspirantes, né? Já tem ali essa bagagem esse ano, treina junto com a equipe profissional. Vocês acham que essa estrutura defensiva ali não vai sentir tanto assim? Porque essa organização que o Bolívar conseguiu. O Darley é um jogador que ele já jogou no time do Vila no campeonato, ele vinha jogando no Goiano. O Simon chegou, jogou, entrou no time. Exato. Então são 2 jogadores que, claro que se comparar com os 2 que estão jogando, o Vila perde em altura, né? Aquela bola alta, ofensiva, defensiva perde, porque os 2 zagueiros titulares do Vila são muito altos, mas eu não vejo muitos problemas não, são 2 zagueiros bons também, ainda tem o Luizão, que está no time aspirante, que é da base, que é um jogador muito bom também, que pode compor o elenco tranquilamente. O Vila mostra jogadores aí, Luizão, João Pedro, nesse time de aspirantes, fora o Felipe também, o menino que foi para a Suíça e voltou, que está marcando gols. São jogadores que amanhã depois podem ser incluídos no elenco principal para a disputa desse campeonato brasileiro. Você falava aí dos aspirantes, o Vila entrou em campo hoje à tarde e acabou ali vencendo o Corinthians por 3-1. Nós temos imagens, vamos mostrar agora para vocês desse jogo. A equipe jogou hoje à tarde do Corinthians, os gols marcados por Felipe Gaúcho. Felipe fez o primeiro de pênalti, a gente viu aí. O Gaúcho, segundo gol. E também o Anderson, que acabou fazendo o terceiro do Vila. A gente está vendo o replay aí do gol do Gaúcho. E o Corinthians conseguiu fazer o golzinho ali, descontar com o Antony. As imagens que a gente tem. Em seguida, aí, o terceiro gol do Vila, o Anderson fechou o placar. Queria saber o que vocês acharam da atuação dessa equipe de aspirantes aí hoje no Oba, que vocês estão conferindo. Então, a gente conversava lá na redação com o Daniel, com o Vitor. O Calazans chegou depois, que o time do Vila ele conquista a 3ª vitória na competição. São mais 2 empates, né, Daniel? Isso. São 3 vitórias contra o CRB, contra o Bragantino e contra o Corinthians. E o Vila agora depende de um resultado do Paysandu, que vai jogar amanhã. Se o Paysandu ganhar, tira o Vila da 4ª colocação. Senão o Vila se mantém na 4ª. E classificam-se 4. Então, eu acredito que, pelo que o time fez até agora, mostra que tem qualidade para se classificar tranquilamente. Paysandu que enfrenta o Paraná fora de casa. E tirando isso, o Vila tem que torcer realmente contra o Paysandu, né, para poder manter-se na 4ª classificação nesse momento. Vem crescendo na competição, acho que achou um jeito de jogar legal, uma estabilidade legal. E ainda tem mais uma partida, caso o Vila não consiga, nesse momento, se classificar para sonhar em terminar entre os 4. Contra o Fluminense fora de casa semana que vem. Isso, contra o Fluminense fora de casa. Eu acho que mesmo sendo um jogo muito difícil fora de casa,
Eu acredito que o Vila tem chances sim, e boas, de se classificar, de vencer esse jogo lá, de conseguir o resultado que precisa lá. E vamos esperar que o Paysandu ajude aí nesse processo. E com um detalhe muito importante, ainda voltando ao Danley, é muito importante a gente dizer, ele está no time de aspirantes, está em atividade, tem treinado junto com o time profissional. Aliás, a CBF está de parabéns, os clubes também, com estas subdivisões de sub-17, sub-20, aspirantes, em competições nacionais. Dá uma esperança e um padrão de jogo. O time sai do Acre, por exemplo, para jogar em São Paulo, são escolas diferentes. Muita gente fala, mas o Acre não tem futebol. Eu achei até interessante, esses tempos, uma discussão entre um cronista do Rio Grande do Acre com um de Santa Catarina, quando parece-me que o Atlético Acreano foi jogar em... Aí o catarinense glosando, né? Mas tem futebol no Acre? Aí eu, educadamente, um dos representantes da imprensa acreana disse, puxa vida, tem até muito mais. Nós temos o Armando Nogueira, que, com todo respeito, criou o programa de maior audiência na televisão brasileira em todos os tempos, que é o Jornal Nacional. E caso você não saiba, o Everton, goleiro titular da seleção brasileira, é acreano. Tá vendo? E não só... Então o Acre existe. Existe. Não é só lenda. Não é só lenda. Tá lá no cantinho, revelando boas coisas, né, Calazans? Exatamente. E não é só dar ritmo de jogo, padrão de jogo, é também revelar jogadores, que seria, por exemplo, da equipe do Vila Nova agora, sem esse zagueiro que estava jogando no Aspirantes, ganhando o ritmo de jogo no Aspirantes, que seria do Goiás, está trazendo o Sub-20, vários jogadores inscritos, quem sabe podendo jogar até o Brasileirão, né? Então, essa campanha do Goiás também é absolutamente convincente, né? Ela é uma acima da expectativa de muita gente. O Atlético Mineiro é um time fortíssimo nas categorias de base. Ele vem de uma goleada fora de casa, inclusive, né? Exatamente. E pega o Goiás dentro de casa, empata. Quer dizer, tem um jogo aqui, o Goiás tem todas as condições de passar. Não passou, mas tem condições para isso. Isso mostra que tem jogadores à altura e um Augusto que tem feito um trabalho espetacular. O Augusto é um cara simples, mas que naquela base da simplicidade ele consegue conduzir bem o time do Goiás. Vamos trazer ele aqui. Os meninos depois. gostam demais dele, aquele jeito. O Augusto me contou uma vez, a gente estava jogando futebol, ele disse que estava dando uma preleção para a molecada, foi num jogo fora, assim. Aí ele falou, vocês sabem aquela música que fala que é lepo-lepo? Então é lepo-lepo neles. E a molecada foi para cima e ganhou o jogo. Foi lepo-lepo mesmo. E a gente segue aqui agora que o assunto é o Goiás, porque por lá o atacante Fernandão refutou o rótulo de virtual rebaixado e classificou a próxima partida do Goiás contra o Atlético Paranaense como decisão. Eu não concordo, eu acho que a gente sabemos do que somos capazes de fazer para poder reverter essa situação. A gente ainda continua acreditando que vamos sair dessa situação e será assim até o final. Enquanto houver oportunidade, vamos lutar. Mas infelizmente a gente não se preocupa muito com o que as pessoas dizem, porque o que mais tem é pessoas para jogar para baixo quando você está numa situação difícil. A gente mantém focado no nosso objetivo, que é tirar o Goiás dessa situação. E na sua visão, o jogo de sábado é uma decisão? Com certeza. Com certeza. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Enfrentar o Atlético sempre é difícil, mas a gente está confiante pelo que a gente vem fazendo, a gente vem jogando bem. Infelizmente, não conseguimos segurar o resultado, mas sabemos que está perto o que a gente tanto busca, que é a vitória, para poder dar um gás a mais. Então sabemos que o jogo de sábado será um jogo difícil, onde a gente vai lutar até o final pelos 3 pontos. Vencer para cada vez mais estar aproximando ali do pessoal que já está ali fora da zona do rebaixamento, né? E ontem o Vitor, inclusive, brincava que o Fernandão ele tem tido mais disposição dentro de campo do que ele tem demonstrado na entrevista. Ele estava cabisbaixo, quietinho e tal. Assim, Pode ser de personalidade dele. personalidade. Isso não tem nada a ver com o que o jogador faz em campo. Realmente um jogo muito difícil. Acho que se torna mais difícil ainda com a pressão que o Goiás vive nesse momento, interna e externamente. Mas precisa vencer. A gente já disse aqui que talvez esse seja o jogo que marque
uma virada, o Goiás vai jogar contra o penúltimo colocado, contra o time que está logo à frente dele, e não é bem logo à frente, é muito à frente, porque mesmo assim, mesmo sendo ali o 19º colocado, está a 7 pontos do Goiás. Então, acho que mesmo jogando, não conquistando os resultados, vem conseguindo fazer bons jogos. Né? Jogou bem contra o São Paulo fora de casa, teve aquele gol que acabou prejudicando o Goiás, na minha opinião, a bola não entrou. Então, espero que possa vencer esse jogo e começar essa arrancada para tentar sair da zona de rebaixamento. Eu acho que é agora ou nunca, inclusive já disse aqui, que jogador, dirigente, quem trabalha no clube tem que lutar até o final, até não dar mais. Mas como imprensa, eu acredito que o Goiás não vencendo esse jogo, o Goiás não se recupera mais. Esse é o jogo-chave, né? Aliás, qual que não é? Até que o Goiás consiga sair dessa situação, todos os jogos são jogos chaves, né, para o time do Goiás. Eu estava conversando há pouco com um amigo meu, que é de rede hoteleira aí, que é Humberto, conhecido como Magro, torcedor do Goiás, doente, né, como torce para o Cruzeiro também. Ele falou, eu já estou na Série B e parece que vou mais um ano que vem. Vai seja otimista, né? Acredite no time do Goiás. Mas o time não está fazendo por onde o torcedor acreditar. É verdade. E o detalhe mais importante em tudo isso, eu senti no jogador do Goiás, que ele tem, no fundo, uma confiança. É que o Goiás tem que ter isso no momento. Enquanto há vida, há esperança. O Goiás tem muitos jogos ainda. Eu acredito que a primeira vitória nesta fase difícil que o Goiás está encarando, 3 pontos, que ele saindo da mesmice que ele está, que é muito ruim, incômodo demais, a distância é muito grande até o 19º colocado, que é o primeiro clube acima dele, que é justamente seu adversário no próximo jogo. Eu acredito que 3 pontos para o Goiás vão fazer psicologicamente muito bem, porque ele adquire a confiança, porque enquanto está perdendo tal, a cabeça está para baixo. Eu acredito que com a vitória, com 3 pontos, independente do que o Goiás no jogo passado tenha sido prejudicado, o árbitro influiu realmente no resultado e poderia haver maiores consequências com relação a uma cobrança maior da qualidade dos árbitros. Eu acredito que uma vitória do Goiás muda um pouquinho a história ou recoloca no caminho. Não de uma qualificação muito melhor, mas que permaneça, pelo menos, na Série A para o ano que vem. Eu não sei se vocês viram, o Jornal Popular hoje trouxe uma matéria muito interessante, relembrou uma reviravolta que o Goiás teve lá em 2003, comandada lá por Dimba, Josué e Grafite, né? Que inclusive em 16 jogos... Era o técnico? Era o Cuca. Não se fizeram um segundo turno assim, de recuperação incrível. Dimba, Araújo e Grafite, corrigindo aqui. Em 16 jogos eles venceram 8, empataram 8, conseguiram ali a pontuação 32 pontos, conseguiram tirar o Goiás da situação difícil, com 44 terminaram quase classificados ali para uma Sul-Americana. A própria reação do ano passado foi muito boa também. Foi muito boa. Muito boa, o time estava numa situação ruim. A gente fez as contas aqui, em pontuação, não terminou muito diferente do que terminou o ano passado. Não vai terminar muito diferente. Ano passado, o primeiro turno terminou com 21 na 15ª. Esse ano terminou com 12, 2 jogos a menos. A comparação que a Thaís fez, só falou o seguinte, que naquela época tinha Dimba, Araújo e Grafite. Só isso. Agora você vê quem tem hoje, né? Realmente, quando você olha... O Dimba foi artilheiro daquele campeonato, com 31 gols, marcou gols até... E assim, nada contra os jogadores que hoje estão vestindo a camisa do Goiás, mas o Dimba teve uma fase fantástica à frente do Goiás, o Dil assim também, e o Araújo, fala por si só, o Araújo, cracaço de bola. E vocês ontem não comentaram, meninos? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre Enderson Moreira sondado por outros clubes e permanecer no Goiás. Nessa roda dos clubes, das cadeiras dos clubes, o Fortaleza teria sondado o Enderson, que falou que ficaria no Goiás, e o Fortaleza perdeu o treinador para o Flamengo, e o treinador do Cuiabá foi para o Fortaleza, e o Cuiabá teria ido atrás do Enderson. Então, é um pouco complicado de entender, mas eu acho que é normal que essas propostas aconteçam. O que eu fiquei sabendo é que o Enderson tem a ideia dele é continuar no Goiás, o projeto dele é estar no Goiás para tentar salvar o Goiás, ajudar o Goiás nessa recuperação. O presidente Marcelo Almeida já disse algumas vezes, por mais de uma vez na imprensa, que ele não sai independente de resultado. O Goiás caindo ou não, ele continua.
Pelo menos até dia 15 de dezembro, quando o presidente do Goiás ainda está lá como presidente. Então, eu acredito que ele teve mesmo o respaldo do presidente de que não será demitido. Por isso, resolveu permanecer no Goiás e tentar que seria uma façanha, né? Tirar o Goiás dessa zona de rebaixamento. Eu acho que o Anderson se viu numa saia justa, porque a partir do momento que o Marcelo Almeida, presidente, Banca ele. Bancou, assumiu, bateu no peito e falou, não, enquanto eu for presidente, até dia 15 de dezembro, ele vai continuar. Então, assumiu publicamente a responsabilidade. Se nesse momento o Anderson pega e abandona o próprio Marcelo, ficaria uma situação um pouco ruim. Mas esse giro de treinadores no futebol brasileiro, o Felipe Conceição, ele recebeu 3 propostas seguidas do Guarani, do Cuiabá. Não aceitou nenhuma, preferiu ficar no Guarani, onde ele recuperou o time dentro da Série B. Hoje ele já está brigando por coisa lá em cima. Então, essa dança de cadeiras de treinadores, ela tem sido uma constante no futebol brasileiro, nem sempre dá certo. E ontem todo mundo que trocou, perdeu, né? Perdeu, o Abel Braga perdeu, o Rogério Ceni perdeu e o Chamusca também perdeu dirigindo o Fortaleza. Aliás, resumindo, nunca tanto quanto agora o 16º lugar, que se o Goiás terminar, será tão comemorado, que a permanência na Série A. Isso é o mais importante, qualquer matemática que se fizer, qualquer conjectura que se fizer nesse assunto, morre aí. O Goiás em 16º, se você terminar, já está bom demais. Ele fica na Série A para o ano que vem. Isso mesmo, recadinhos da audiência. A gente tem o Glênio Gonçalves, que está assistindo a gente pelo YouTube, lá na Fazenda, no Araguaia. Ô, vidão, hein, gente? Curtindo a gente na Fazenda do Araguaia. Abraço aí para o Glênio Gonçalves. Olha essa aqui, boa noite, admiro muito a serenidade do Daniel. Gosto muito dos comentários dele, meu nome é Cida, Goiás, apesar da situação. Ô, Cida, tem que ser torcedor nas boas e nas más, né, Daniel? Claro, primeiro, obrigado a Cida. E torcedor é para isso, um ano é mais sofrido, outro ano é ano de vitória, de glórias. O importante é que você permaneça apoiando o seu clube, seja ele qual for. Olha só, eu vou falar para a Cida o seguinte, eu estou quase com 40 anos e eu torço para o Goiânia, minha vida não foi fácil não, Cida. Minha vida foi difícil e a gente continua aqui. Boa noite, Thaís. Fabão do Jardim Colorado, tô ligado todo dia. Obrigada, Fabão, pela sua audiência aqui conosco. Mais um boa noite, meu nome é Luiz, do Itatiaia, eu sou fã do Evandro Gomes, abraço a todos, o programa tá top. Abraço pro Luiz. Muito obrigada, Luiz. Boa noite a todos, TBC Esporte, sempre que posso assisto o programa, professor Reinaldo. Obrigada, professor Reinaldo, por você também estar com a gente aqui. Boa noite, pessoal do TBC Esporte. Thaís, procura meu ídolo, Evandro, vê com ele se o Marcelo cabe o Atlético. Com o Atlético, poderá melhorar sua campanha no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, Albertino de Nerópolis. Grande Albertino. Grande abraço para ele. Terra do Dante Keller. Nerópolis, Donizete, que jogou no Vila Nova, tantos outros. Né? Mas a situação do Marcelo é a gente esperar um pouco para ver. Eu acho que normalmente ele vai conseguir uma arrancada boa. Depois o Atlético é um time que ele vai oscilar da mesma forma. Ele vai ganhar e vai perder, mas vai escapar. Isso eu tenho certeza. Evandro, eu vou te dar o título de um mais querido, porque olha aqui, boa noite, galera. Um abraço especial para o Evandro Gomes, entre parênteses, Vandinho. Sou o Vanderli, do Jardim São José. Peraí, que o pessoal tá ligando. Pessoal, não ligue ao vivo aqui pra gente que não tem como atender. Sou o Vanderli, do Jardim São José. Manda um abraço para minha esposa Mônica e meus filhos João Vitor, Jéssica e Alessandra. Neto Isaac. Pronto, Vanderli, abraço para ele, para a família toda. Tá vendo, gente, que a audiência boa Lucimar continua. Augusto, presidente da associação, também acompanhando a gente. Já falei aqui do Humberto, que está lá com todo mundo assistindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Isso mesmo. Continua mandando seu recadinho pra gente, 992298580. A gente vai fazer um break rapidinho e voltamos já.